Não, a senha é porque ele Ó, pôs já uma estou senha aí, gravando Turtle, já. entendeu? E essa senha Turtle, nada a ver, cara. Esse Ô, negócio tá de Miquelangelo, sacanagem desse qual que é o seguro seu aí. Ah, problema? é. No celular precisa de senha. Entendi. Rapaz. Celular precisa de Aqui senha. E aí, galera, beleza? Tranquilo? Aqui é o professor Lobão e estou aqui com meus colegas, né, meus amigos, professor Edivaldo de Física, vulgo JR, professor Cristiano Almeida, vulgo Cristiano mesmo, professor Wilton Adriano e o professor Tiago Prado, né? Conhecido também como Tiago Prado. Alface! Comedor de alface. Fofura, né? Alfafa! Tira gosto de cenoura. E aí a gente não tem nada Tofu! diferente, não trabalha, não faz nada, então a gente vai fazer o quê? Fazer um bate-papo aí, né, para vocês. Entendi. Cara, saudade de vocês, viu? Quando a gente se encontrar, a gente precisa fazer uma festa. Igual aquela da Exatamente. Xuxa, entendeu? A festa da Xuxa. Aqui em casa, velho. Aqui em casa. Pois Aí, é, tem que ser, agora daquele jeito. minha patroa já está melhorzinha já, eu vou poder voltar É, aqui. Lobão, Social, você né? tá me devendo 2 vezes. 2. Aqui em casa e no meu aniversário. Você não foi, meu irmão. Não, Você não foi. Melo, você está em débito mesmo, mais que eu, que diga de passagem. eu vou jogar Verdade. Não, mas o Urso já veio uma ela vez. de junho para o final do ano, aí nessa festa todo mundo vai. Pronto. Fechou. Olha só, a ideia é a gente fazer essa reunião aqui, a gente fazer um bate-papo, né, a gente matar a saudade e também fazer um entretenimento aí para a galera, né, nossos alunos, a gente gosta da gente, para falar sobre temas muito importantes aí. E que coisa mais importante que falar sobre como que está sendo o nosso trabalho, né, na quarentena. Será que estamos trabalhando mais? Será que estamos trabalhando menos? Né? O que está acontecendo aí? Como que estão as escolas? Se está organizado ou não? Então, assim, esse bate-papo é um bate-papo descontraído para a gente poder falar sobre, né, como que está o nosso trabalho na quarentena. E aí é um espaço livre, né? Todo mundo vai intervindo aí e vai colocando suas opiniões. E eu quero começar aqui com o único de exatas aí, que é o professor JR, né? Que eu acho que para trabalhar nessas aulas aí à distância é muito difícil, né? Na aula de exatas, porque você não tem aquele quadro para você poder utilizar. Como é que está mesmo. a sua experiência nesse momento? Lobão, tem 2 lados que a gente tem que comentar aqui, que é bom da galera saber, né? Eu digo 2 lados do que as pessoas estão vendo sobre o nosso trabalho. Tem aqueles pais, alunos, né? Aquelas pessoas que estão por lá dos alunos, eles acham que os professores estão trabalhando menos. Inclusive os patrões acham que sim, né? Mas esse ponto a gente vai discutir mais na frente. Mas assim, eu, enquanto professor, vejo esse momento como um momento de reinvenção, entendeu? Por exemplo, eu tive que comprar materiais novos, né, cara? Eu tive que comprar equipamento tecnológico para eu simular o quadro que eu uso muito em sala de aula no computador, na tela do computador, para economizar o meu tempo de preparação de PowerPoint, entende? E aí o Mas investimento então, já foi um pouco maior, já foi foi. Eu investi na mesa digitalizadora e num computador zero. Entendeu? Eu tive que ir para os i7, por exemplo. Pô, me Porque o empresta um dinheiro computador aí. Ó. não tá vendo, né? Ele foi embora nos equipamentos. Mas aproveitando que você me passou a palavra, eu vejo um grande desafio como único professor de escola pública da nossa turma aqui, né? Então eu sou o grande representante da escola pública. E a escola pública nós estamos com um desafio de tecnologia, de acesso, velho. As crianças, os jovens do EJA, os senhores, não têm acesso à internet, cara. A maioria não tem acesso à internet. Ao WhatsApp até que eles têm. Então nós temos esse problema. O ensino à distância, o ensino remoto, o teletrabalho é até legal. Mas a gente encontra, especialmente na escola pública, o desafio de acesso. Uma comparação rápida, para vocês poderem falar. Na escola pública, eu estimo que 40% dos alunos têm acesso de boa, né? A essas tecnologias. WhatsApp, Google Class, né, a próprio e-mail do professor para enviar atividade. Na escola particular, 90%. Então a escola pública sofre muito, cara, com esses negócios. O abismo é muito maior, né? O abismo, essa é a palavra. Cristiane, você enfrentou seu medo de câmera, começou a gravar,
né? Teve que enfrentar. Foi traumático, Como é que velho. é Foi esse muito traumático. processo? Deixa eu... Aí tem medo, velho. Aí tem medo. Ele falou assim, eu sou um cara analógico, como é que eu tenho que gravar? Você esse tá com negócio? medo, rapaz? Se trancou no quarto. Ele tá com tanto Eu não medo que até tenho. agora ele não decidiu o lugar que ele quer ficar. Não, é porque lá fora apaga toda hora o sensor. E como eu sou fininho, aí meus movimentos são harmônicos, e aí não faz o menor... E Harmônico. apaga, entendeu? É, harmonia completa. Na verdade, foi um trauma, né? Porque até hoje eu tô no Orkut, eu não tenho nem Facebook ainda. Eu lembro que foi um processo... velho, o negócio aqui é tenso. E eu tenho, sabe, assim, uma resistência muito grande com tecnologia, mas eu tive que me adequar. E obviamente, eu tive ajuda, né? Tive ajuda do Lobão, principalmente, cara que me ajudou demais nesse processo de configuração remota da minha máquina. Eu, assim, acidentalmente, minha mulher me deu um computador muito bom. Eu nem sabia que esse computador era bom, só fiquei sabendo quando eu fui usar que ele me possibilita um acesso com mais facilidade. Mas, para mim, está sendo traumático, está sendo difícil. Eu particularmente, tem gente que fala assim, o legal, eu quero ver se a gente vai, quando voltar, se vai acostumar. Eu, particularmente, eu não acostumei, foi agora, né? Então, eu quando voltar, para mim, vai ser maravilhoso. Então, que fala o seguinte, nós estamos trocando o pneu da bicicleta com ela andando. Então, assim, aprender na marra, né? É JK de fazer videoaula, 50 anos em 5. Quer dizer, você aprender de uma hora para outra, sem um suporte presencial, a fazer um negócio que também não está muito testado, que os alunos não sabem fazer, então, muito transtorno, o estresse está muito grande, né? E eu, particularmente, como não sei absolutamente nada de edição e tal, gravar para mim foi um trauma. Já tem um tempo que o Lobão está me convidando para fazer umas videoaulas, participar do canal dele, fazer algumas participações, e eu sempre resistindo por uma questão de, sei lá, eu sou da Humanas, então eu gosto muito daquele eu sou diálogo. Da Humanas também. Não, mas você é um cara que você ampliou a sua linguagem, né? Você fez um curso na área técnica, eu não sei qual curso você fez, análise de sistema, não sei. O Hudson fez educação física. O Hudson é empírico, né? Eu estava vendo no Twitter, eu tinha feito um live pela primeira vez há 10 anos atrás. Que eu não sei o que é. Nossa, 10 anos atrás, aí, ó. Live há 10 anos atrás. Tem alguma coisa a ver com isso? A primeira vídeo que eu gravei foi narrando PowerPoint, foi há 12 anos atrás. Aí eu achei essas pérolas, nossa senhora, já tem tempo já. Né? 12 anos atrás eu deveria ter mais ou menos aí uns 18, 19 anos. De sala de aula, né? De sala. Hudson, se você que é coordenador, como é que está sendo esse transtorno? Eu penso que está difícil para a gente, mas para os coordenadores deve estar muito mais complicado. Eu fiz a ponte, como vocês sabem, há muito pouco tempo, né? Tem 7, 8 meses no máximo. E, cara, eu tenho acompanhado o sofrimento assim, enquanto espectador recente, né? PowerPoints eu tenho vários. Você dá aula narrando um PowerPoint, seja gravando, seja com os alunos em sala de aula, usando recurso digital. É algo que para mim é bem tranquilo, eu não tenho problema de lidar com a câmera, né? Ou tento lidar com ela da melhor forma possível, assim como com os alunos também. Só que agora, sentado na cadeira de uma coordenação de ensino médio, assim, a gente percebe que o volume de responsabilidades ele é infinitamente maior, porque você tem que ser um ponto de contrabalanceamento de 4 diferentes estruturas. Eu tenho que lidar com o bem-estar e o cotidiano do professor, para que ele possa entrar em sala com tranquilidade, trabalhar com seriedade, né, como tem que ser desenvolvido. Eu preciso criar um bom ambiente para que o aluno possa se sentir acolhido, protegido dentro da unidade escolar, né? Ele tem que sentir confiança aonde ele está e que no lugar onde ele está inserido ele possa se projetar, fazer com que o seu sonho, né, que seja a aprovação do vestibular, se torne possível. Eu preciso atender às diretrizes que a direção, né, o patronado passa para mim. E eu preciso fazer com que o pai se sinta bem e confiante na escolha que ele está fazendo em depositar o filho dele
naquela unidade escolar especificamente. Então, assim, vamos colocar para assim dizer, no que diz respeito a relações sociais, a sua cabeça tem que virar um trevo e você tem que conseguir contrabalancear todas essas diferentes perspectivas de maneira, assim, sempre significativa. Né? Você não pode estar com a moral baixa, você não pode estar de cara feia, você não deve, de forma alguma, dar uma má resposta, seja lá para quem for. Né? Você tem que saber controlar-se emocionalmente muito bem. Então, assim, é um desafio. É um desafio ser coordenador. É isso que eu tenho passado agora. Agora, quando você fala especificamente desse momento de quarentena, né, de afastamento, de isolamento, onde algumas famílias são um pouco mais flexíveis e outras já são mais rígidas, eu diria para ti, esse diálogo se torna ainda mais delicado. Né? Porque hoje, afastado, eu trabalho muito mais, eu digo afastado assim, né? Sem a presença do professor, sem a presença do aluno diretamente. Então, dentro da unidade escolar, eu trabalho muito mais de frente a 3 computadores do que quando o professor está em sala, o aluno está em sala, e eu tenho que atender um aluno que passa mal, um aluno que está com um problema emocional, com um aluno que está se sentindo mal, com, de repente, um problema com um colega. Nossa, eu trabalho muito mais, infinitamente. Eu tenho chegado na unidade escolar 15 para 7 da manhã e brincando, tenho saído às 17 horas, com 1 hora de almoço, isso se der 1 hora. Então, eu tenho que fazer chamada, eu tenho que abrir as aulas, eu tenho que assim, fazer com que os alunos estejam ali, né, naqueles horários específicos, né, fazer todo esse monitoramento, e aí os meninos vão conversando comigo via WhatsApp também, e os pais também, e aí em muitos momentos o pai vai até a unidade escolar para resolver um problema, para tirar uma dúvida, e eu tenho que fazer o atendimento desse pai também enquanto as aulas estão rolando, e eu tenho que ser o anfitrião de tudo isso. Então eu vou te dizer uma verdade. Para quem estiver pensando que hoje a escola não está produzindo, o professorado não está produzindo, a coordenação não está trabalhando, eu acredito que a gente está trabalhando muito mais do que se estivéssemos dentro da sala de aula, que é a nossa zona de conforto. Vir para cá, para esse mundo digital, para nós, não tem sido lá muito fácil. É claro, para outros tem sido bastante interessante. Não está fazendo nada, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente é da geração Z, X. Né? Ou Y, quem sabe lá Millennium. Né? Para os milênios ainda talvez seja um pouco mais tranquilo. Mas para quem é da Y... explica isso aí. Para quem é da Y, cara, enfrentar esse mundo digital aqui, esse mundo online é complicadíssimo, né? A não ser que você abra o seu leque. Então, olha só, fica uma brincadeira, né, e tudo, Cristiano, mas é uma coisa muito importante, porque nós vivemos um mundo muito digital hoje em dia. Nós estamos aí num processo de transição e você vai ter várias camadas de pessoas de acordo com a sua faixa de idade. Mudou muito rápido em tão pouco tempo. As gerações que tu estava falando, tem a geração Baby Boomer, aquela que nasceu pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que num contexto aí de Guerra Fria, não sabia se vinha amanhã, muitos viraram na contracultura aí num processo de movimento hippie, movimento punk. Aí nós somos a geração dos anos 70 para os anos 80, a geração X, né? E esse X veio de incógnita, né? Quem será dessas pessoas que estão no momento aí já acabando a Guerra Fria, num processo onde começa aí o videocassete, a MTV, a televisão, e já começa a ter uma interação um pouco maior, já preparando para a globalização. Já nos anos 90, a nova geração que surge, uma geração que já está um pouco mais conectada, já começa, a internet chegou no Brasil em 95, né? Já nos anos 90 você vai ter a geração seguinte, aí eles, sem ter, porque chamaram, Baby Boomer era X, falou geração Y. Aquela geração emo, aquela geração restart, né? Aquela geração dos anos 90. Já nos anos 2000, que é a geração dos nossos filhos, né? Quem tem filho e tudo, né? Já é a geração Z. A geração Z já do Messenger, do Orkut, já começa a rede social já. E a geração nova agora, dos mais novos, é a geração milenal. A milenal dos anos 2010 para frente, né? A minha filha mais nova é milenal.
ela não sabe ver televisão, ela é só no streaming, só no Netflix. Então, são pensamentos diferentes. Então, uma frase fala o seguinte, que ninguém teme a tecnologia que veio antes dele. Então, o milenial ele trabalha com tecnologia muito facilmente. E nós, né, que tivemos uma infância analógica e vivemos agora um momento digital, está complicado. E nós temos que gerenciar as aulas online para os alunos milenial. Aí fica mais difícil ainda. Mas, Thiago, essa questão... o Thiago, que já tinha intimidade com a câmera, já gravou vídeo no meu canal e tudo, já tem intimidade com produção de conteúdo, né? É um autor de livro e tudo, né? Como é que está para você esse momento aí, né, de quarentena, se está conseguindo trabalhar tranquilamente ou se está com muita dificuldade ainda? Não, dificuldade em relação à tecnologia até que eu não tenho assim, não. Eu tive que buscar, né, estudar determinados programas, determinadas plataformas para poder me adequar a isso daí. Com a câmera já tinha ali uma determinada intimidade, alguma coisa nesse sentido, mas acontece o seguinte, cara, essa questão da gente estar trabalhando em casa, produzindo em casa, ela é muito mais complicada, ela é muito mais difícil, entende? Porque, olha só, eu, por exemplo, sou professor de biologia, né? Eu trabalho aí em algumas escolas e cada escola tem uma frente diferente. Então, para cada aula, eu tenho que fazer uma nova aula, entende? Então, eu sento na cadeira 6:30 da manhã, correto? Eu paro para almoçar apenas e fico a tarde inteira. Vou parar lá pelas 8:30 da noite, por exemplo. Então, o trabalho ele está muito mais cansativo. E você ficar o tempo todo aqui ligado, né, na tela do computador, né, ou seja, na tela do telefone celular também, o seu corpo parece que cansa muito mais. Eu acho que pelo fato da gente ser aí da geração X, né, dessa geração analógica, a gente aprendeu, querendo ou não, a utilizar muito mais o nosso corpo, né, fazer gestos e tal. Muitas vezes você está gravando aula, às vezes eu viajo, eu acho que eu estou na sala de aula, então eu começo a fazer gesto, um negócio assim mais diferente. Então a gente tem muito mais um trabalho corporal do que as gerações seguintes à nossa, né? Então, para mim, o que tem sido complicado é exatamente esse aprisionamento, essa questão e outra. E eu compactuo com o Cris aí, quando ele fala que o trabalho ele tem que ser mais corporal, ele tem que ser mais tete a tete ali, aquele negócio. Porque um professor sem um aluno, né, o que ele é? Né? Não tem como, tem que ter aquela contrapartida. E muitas vezes você está aqui dando aula, né? Você está falando aqui com uma máquina, você não tem aquela contrapartida, né? Aquela vivência de sala de aula, né? Aquela questão ali que às vezes o aluno ele te levanta uma pergunta, você, porra, não é que é assim mesmo e tal, e aí você vai formulando a resposta ali na hora, aquela coisa toda. Então, A gente perde a nossa autenticidade, né? Fica uma coisa mais exatamente, mais fica um difícil. negócio Você não e a está gente vendo na hora, você não sabe o aluno desligar a câmera, né? E vai fazer outra coisa, você não sabe, então fica mais difícil mesmo. exatamente, e a gente tem vivido bastante num processo mecânico mesmo, né? A sociedade ela está mais mecânica, né? Percebe? Você acorda de manhã, tem toda a sua rotina ali, chega em casa, deita e pronto, sabe? É um negócio mecânico, parece que não se vivencia tanto Mudança assim as radical, né? pequenas coisas que se faz. Estamos Que? todos vivendo um ano sabático. Jotinho, você quer falar alguma É, coisa? Não é só emendando a fala do Thiago, né? Muito bom isso que você falou, Thiago. As mesmas dificuldades que você tem, eu também tenho. Mas eu penso que é um momento de reinvenção para mim, como eu disse no início, né, cara? Assim, você também concorda, o Cris também concorda. Vocês não fazem ideia do quanto eu tive que me reinventar. Na verdade, o que está sendo emocionante para mim, você estava conversando sobre a geração X, Y, A, B, sei lá. O que é interessante para mim é saltar de geração, porque aí eu fico acomodado, principalmente eu, cara, extremamente tradicional, um cara do quadro, né? Tem patrão meu que já chegou em reunião e falou assim, eu gosto de cuspe giz, é quadro, nada de PowerPoint, isso há 10 anos atrás, você sabe de quem eu estou dizendo. Então, é um cara que me ensinou muito, mas hoje eu estou sendo obrigado
a visitar a geração Y e a geração Z, que olha para a robótica como algo natural. Então, essa galerinha que a gente está servindo como professores à distância, essa galerinha já tem costume com o digital há muito tempo. Ele só não conseguiu utilizar aquilo para uma coisa bacana, que é para o ensino, para o conhecimento, né? Para o desenvolvimento. Então, Lobão e as aulas estão bem preparadas com início, meio e fim, tudo organizadinho? Pois é. Lobão lembrou. Essa fala é clássica, não muda. É traumático, velho. Isso é traumático. Dessa vida ainda, eu acho que todos nós aprendemos a trabalhar vive. direito, né, com a extrema organização lá do Claro. né? É uma Então, escola fantástica, né? Alguns eu fico feliz. Saíram, mas a gente ama de paixão. É um processo que cresceu bastante a gente, né? E que a gente leva para a vida toda. Que de certa forma traz uma organização, traz uma... você acaba tendo que andar de acordo com o processo de desenvolvimento da escola. Enfrenta o espírito da procrastinação, né? Enfrenta o espírito, né, da enrolação, como você mesmo disse aí, porque, na verdade, eu acho que é o seguinte, o professor, ele passa por... o nosso trabalho ele não é só em sala de aula, né? Então, muitas vezes, você entra naquela síndrome de Burnout, aquela coisa exaustiva, né? Aquela coisa que muitas vezes te afasta. Então, chega aos finais de semana, você não está com cabeça para ficar mexendo com coisas de escola e tal. Mas isso é um processo natural. Agora, voltando naquela questão que o Lobão estava falando, dessa geração X, Y e tal, essa geração milênio, eu já sinto isso em casa, né? Por exemplo, a minha geração é uma geração que tinha aquela imagem, né, da classe média de visitar a Disney e tal, e não sei o quê. Meu filho quer conhecer a China, então já tem uma outra conotação. A cultura estadunidense já não é referência para ele, já é uma cultura asiática, e isso, né, possibilitado, obviamente, pela comunicação em massa, né? Esse processo global da internet, da gente poder ter essa comunicação quase que instantânea. E olha que esse ano vai... Pelo menos está programado, teve até os satélites realinhando, o pessoal assustou do céu e tudo, né? Esse ano está chegando o 5G, né? E o 5G ele vai revolucionar a nossa vida de uma maneira muito grande, isso é muito grande mesmo. Agora, a gente tem que ser digital a partir do ano que vem, porque é realidade aumentada, inteligência artificial, internet das coisas, tudo vai ser digital. E aí, esse momento aí está sendo de aprendizagem. Quem tiver inteligência e enfrentar com mais competência vai ser um profissional muito bacana para frente. Outros não, né? Mas para frente aí as pessoas vão saber que vão ter que mudar de profissão 2 ou 3 vezes na vida, porque tudo é muito dinâmico e a gente tem que, se a gente gosta da aula e quer seguir até o final, a gente tem que seguir essas mudanças aí que agora vieram tudo de uma vez só, né? Mas a gente tem que adaptar o processo. Então, em cima desse processo aí que você está falando, Lobão, é importante a gente fazer essas observações, porque o mundo ele não vai ser mais o mesmo, né? Depois de 2020. Ele não vai ser mais o mesmo. 2021 a gente já vai estar vivendo uma outra realidade, né? Talvez, vamos supor que surja uma outra pandemia aí para mudar mais algumas coisas e tal, sei lá. Mas uma das realidades que a gente vai vivenciar vão ser as mudanças nas escolas. As escolas elas vão mudar. Isso que a gente está fazendo aqui agora, isso vai ser uma realidade, cara. Porque então, eu queria pegar, então, aproveitando essa fala e tudo, né, para não ficar muito longo, convidar vocês para a gente poder fazer outros papos desses, saber nesse momento e continuar aí, para a gente ter um momento de conscientização, de entretenimento e de debate sobre educação, que é muito importante, né? A gente podia montar um grupo aí e seguir esse sistema aí para poder sempre estar falando de temas importantes, relevantes na educação, na política, na sociedade, né? E poder ter esse momento com os nossos alunos que estão tão longe da gente. Vocês concordam? Vocês topam com isso? Acho bacana. Nossa. Eu acho massa. Uma perspectiva muito construtiva, né, Lobão? Até porque nós temos um físico, um biólogo, 2 historiadores, um geógrafo,
né? Daqui a pouco entra Que aí é a o mãe químico, das ciências todas, né? Que comanda tudo aí, que, né? no caso a história, né? A geografia, né? Ai. Eu acho que Só é assim. ciências naturais. Eu Deixa um acho que comentário aí se você acha qual que é mais importante, se é física, geografia, história ou educação física, né? Biologia. Educação física. História, só uma ressalva, história ainda não é profissão, história é Olha o hobby. professor de educação física aí, ó. Não, Pois isso é, não. aí Segundo o nosso presidente, história não é profissão, não é né? profissão. Porque Para mim é hobby, eu faço se com o maior fosse, ela prazer. limitaria a possibilidade das pessoas poderem desenvolver esse ofício, né? Se você pegar lá o artigo e começar a ler o início da justificativa dele, dá para você pensar da seguinte forma: não, mas então eu posso ser médico também. O médico não pode ser considerado profissão. A gente não tem um médico de Grey's Anatomy aí no Santa Catarina, São Eu Paulo. sou formado em Todo 18 tá temporadas de limitando. Grey's Anatomy. Eu sou cirurgião, né? Eu sei tudo de medicina por causa dela. Aí, os meus personagens favoritos, Como considerar o historiador adoro. profissional? eu assisti House. Eu Ou assisti profissional da House. educação física, né? Ou da Dr. geografia. House. Como vou considerar? Até parece que nós não temos paradigmas, nós não temos vieses de estudo, nós não temos uma formação teórica Metodologia, aprofundada. né? Tá? Até parece que não temos, que qualquer um pode fazer o que eu faço, né? E não é assim que a coisa funciona, felizmente. Então, olha só, então já fica aí para a gente encerrar aqui, né? Já passou de meia hora já. O próximo tema do nosso bate-papo aí, da gente aí, a gente vai falar sobre revisionismo histórico e obscurantismo científico. Né? Um tema muito bacana. É um tema legal. É um tema que dá um quebra-pau louco. Então, Não, e é mesmo. um abração para todo mundo aí que assistiu o vídeo, né? Tchau para a galera, dá um tchau para o pessoal, né? Tchau, galera. Até tá? Próximo. Um abraço. Parabéns, Falou. Cristiano, né? O seu meio de câmera tá, né? Bacana. Minha câmera? É. Por que tá bacana? Seu medo de câmera, né? Você está enfrentando isso. Cristiano, não, o Lobão vai fazer São edição, muitos boletos né? para serem pagos. Cristiano, você tem Parkinson, certeza. Não, eu estou na cadeira giratória aqui. Da próxima vez, inclusive, eu fiz um investimento aí, comprei um tripé, comprei uma iluminação e tal. Estou montando aqui um estúdiozinho Tabajara aqui. Uma tartaruga, então tá, um beijinho.